Bem, pessoal, vamos iniciar mais um vídeo tratando do imposto de renda da pessoa física. Hoje vamos tratar especificamente do programa da atividade rural. O programa de atividade rural ele é utilizado por quem tem atividade rural, pessoa física, e precisa preencher os dados do livro caixa da atividade rural e transportar esses dados para a declaração do imposto de renda. Então, a atividade rural nós vamos dividir em dois vídeos. O primeiro vídeo nós vamos falar aqui do programa propriamente dito da atividade rural, e o outro vídeo nós vamos falar aqui do programa de imposto de renda. A gente vê que na parte do programa de imposto de renda nós temos aqui atividade rural, no qual nós vamos fazer a importação do livro da atividade rural, que a gente vai preencher no vídeo 1, e depois verificar essas outras informações aqui da atividade rural. Então a gente faz a apuração do livro caixa da atividade rural para quem tem resultados da atividade rural, né, pessoa física, depois faz a importação para cá e a gente preenche os demais dados. Então nesse primeiro vídeo a gente vai falar especificamente aqui do programa de atividade rural. Aqui eu estou usando a atividade rural 2023 porque eu vou fazer a importação para o IRPF do programa 2024. Mas você vai ter que preencher o programa do IRPF 2025, na exercício 2025, ano calendário 2024, então você vai ter que baixar o programa de atividade rural 2024. Então está aí a página do programa da atividade rural, né, do livro caixa da atividade rural. Então nós temos aqui o programa do 2024, que é o que você vai baixar, né, no calendário 2024, para ser utilizado no IRPF 2025. Eu baixei o 2023 porque eu vou utilizar no programa do IRPF 2024. Se você não preencheu o programa de atividade rural em anos anteriores, então você pode baixar aqui também e fazer o preenchimento e lançar na declaração de imposto de renda. Então até 2020 é possível fazer o lançamento retroativo. Antes de 2020, 2019 para trás já está decadente, né? Porque já não é cobrado mais pela Receita. A partir de 2020 você pode ainda fazer esse preenchimento para quem deixou de preencher, né? Obviamente. Aí você tem que colocar na sua declaração. Então nesse primeiro vídeo nós vamos falar da atividade rural aqui e no próximo a gente vai fazer a importação dos dados para a atividade rural aqui e preencher os demais dados aqui da ficha. Então para a gente fazer o início aqui do preenchimento nós temos que criar um novo demonstrativo. Ou você pode importar dados do livro caixa da atividade rural 2022, do ano anterior, se você já fez esse programa do ano anterior. Então você pode importar, você escolher o arquivo que você gerou lá no programa do ano anterior. Caso você nunca tenha preenchido, você vai criar um novo demonstrativo. Então a gente vai fazer a criação do demonstrativo do zero aqui. Os dados aqui do contribuinte precisam ser os mesmos do IRPF, né? Porque eu vou fazer a importação dos dados da atividade rural para o programa do imposto de renda. Então tem que ser os mesmos dados. Então eu vou colocar aqui os dados do meu contribuinte exemplo, lá que a gente está utilizando nos testes, né? Coloco o CPF, esse é um CPF de teste, o país, o nome e o plano de contas. O plano de contas padrão é o que já vem no programa. Você pode alterar esse plano de contas, a gente vai ver. Dá um OK, então ele vai criar um novo demonstrativo. Então aqui traz a parte da identificação do contribuinte, o nome do contribuinte, inscrição estadual municipal, caso tenha, então você vai colocar em novo aqui, vai colocar a inscrição municipal e estadual, o NIRF, o nome do imóvel e o estado, de onde que ele é. Veja que são informações que não impedem a gravação do livro da caixa. Veja que tem só um item aqui, que é apenas uma advertência. Mas se você tiver as informações, você deve preencher todas. Aí eu vou colocar o endereço do contribuinte. Veja que aqui nós temos o endereço do imóvel, né, do imóvel rural. Nome do imóvel, município, né, inscrição e o estado. Aqui são os endereços do contribuinte. Nome da moeda é o real. E essa parte a ficha de identificação do contribuinte, a primeira ficha, né, do livro caixa. Então preenche corretamente todas as informações. Escrituração, nós já vamos falar da escrituração. Antes vamos ver aqui o plano de contas. Então o plano de contas ele traz as receitas, despesas, dedutíveis e não dedutíveis relacionadas à atividade rural. Então a gente pode alterar o plano de contas se a gente quiser. Vamos ver as contas que já tem aqui. Clicando aqui em receita da atividade rural, nós temos as receitas que vão ser consideradas para apuração no livro caixa. Então, por exemplo, você trabalha com agricultura. Então, nós temos aqui produtos da agricultura.
venda de arroz, café, cana-de-açúcar, cebola, fumo. Então, são vários itens relacionados à agricultura. Eu posso incluir uma nova conta? Posso. Eu clico aqui no grupo principal, produtos da agricultura, vem em novo. Então eu coloco aqui venda de tabaco, só para a gente exemplificar. Então a gente voltar aqui, produtos da agricultura, está aqui, ó, venda de tabaco. Foi a primeira conta que eu criei dentro desse grupo aqui, produtos da agricultura. Então se o seu produto não estiver aqui, você pode incluir no plano de contas, porque a gente vai fazer o lançamento desses dados. Subprodutos da agricultura, ó, moagem, rapadura, açúcar. Nós temos aqui o produtos avicultura, se eu trabalho com aves, frango, ovos. Subprodutos também, produtos da apicultura, venda de mel, subprodutos da apicultura. Então você vai encontrar a sua atividade rural, ó, pecuária, nós temos aqui, ó, venda de bovino, ovino, caprino. Veja, essa ficha é para quem realiza atividade rural como pessoa física, tá? Se você realiza atividade rural como pessoa jurídica, aí você tem que atuar como uma empresa, né? Vai fazer o preenchimento dos dados como se fosse uma empresa, não nesse programa. Aí vai ser um livro lá da apuração do lucro real, lucro presumido. Aqui é para a pessoa física. Então você vai escolher a sua atividade aqui. Se você precisar incluir uma conta que não tenha, você escolhe o grupo principal e faz a inclusão. São a receita da atividade rural. Nós temos despesas de custeio e investimento, que é o código 2.00 a partir, né? Então nós temos produtos da agricultura, custos e despesas, cultura de arroz. Então você vai colocar a conta aqui, né? Verificar se todas as contas estão aqui. Se não estiver, você pode incluir. Então aqui são despesas de custeio e investimento. São despesas que abatem da sua renda. Despesas não dedutíveis. Então aqui, poupança para aquisição de bens por consórcio, despesas gerais não vinculadas à atividade rural. Então são despesas nos quais não vão deduzir da sua receita para apuração desse lucro. Você vai nesse grupo 3. 4. Adiantamento de receitas até o ano anterior a serem informados como receita de produtos. Aqui é quando você recebe adiantamento até o ano anterior a serem informados como receita de produtos entregues no ano seguinte. E o item 5, adiantamento recebido no ano por conta de venda para entrega futura. Aqui você recebe um adiantamento para entregar o produto futuramente. Então são duas informações a lançar. Então esse é o plano de contas, né? Para você verificar essas contas que você vai utilizar, estão todas aqui, você pode incluir clicando em novo. Vamos então para a escrituração. Então a gente tem aqui mês a mês a escrituração, de janeiro a dezembro. Nós temos totais lançamentos do mês de janeiro. Ele vai trazer aqui embaixo todas as despesas e lançamentos, receitas relacionadas àquele mês. Então vamos colocar no mês de janeiro, clicar em novo. Vou colocar o dia aqui, dia 12 de janeiro, por exemplo. A conta, eu vou escolher a conta. Qual foi a conta? Vamos supor que foi produtos da agricultura, a venda de arroz. Então aqui eu colocaria o histórico daquela venda, né? Venda de arroz. Aí colocaria fornecedor, o cliente, tal, data. Data já tem ali em cima, né? Então nem precisa colocar data. Quantidade, valor unitário. Então você pode colocar várias informações aqui. E qual foi o valor? Veja que esse campo está em vermelho porque você é obrigatório colocar. Então vamos colocar aqui que você me vendeu 25 mil aqui de venda de arroz. Ok. Então eu fiz o primeiro lançamento no livro caixa, venda de arroz, 25 mil. Veja que está aqui, receita da atividade rural, mês de janeiro, 25 mil. Vamos colocar uma despesa de custeio e investimento. Vamos colocar aqui que no dia 15 eu fiz o pagamento de uma despesa dessa venda de arroz, cultura de arroz. Coloca aqui os dados da despesa, né? Dados da despesa. Então aqui seria o que? Nota fiscal, fornecedor, tipo de despesa. E você preenche todos os dados aqui dessa despesa. Então a despesa aqui foi R$ 8.000. Ok. Então nós temos aqui, ó, receita 25 mil, despesa e custeio 8 mil. Despesas não dedutíveis. Vamos colocar uma despesa não dedutível só para você ver o impacto aqui. No dia 20, despesas não dedutíveis.
Aqui vamos colocar essa geral aqui mesmo. E você coloca o histórico aí sobre aquela despesa, R$ 2.000 despesa não dedutível. Ok. Então nós temos os 3 itens aqui preenchidos. Aí você vai lançar mês a mês. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Vai lançar todas essas informações da cultura de qual você faz atividade rural, né? Vamos colocar mais uns dados aqui para a gente ter informações lá no programa de imposto de renda. Então aqui no mês de fevereiro, dia 15, vamos supor que você trabalha também com outro tipo, com pecuária. Você vendeu bovino, vendeu bois, 45 mil. Então também você teve despesas com os bovinos. Vamos pegar lá o grupo das despesas dedutíveis, né? Relacionadas à pecuária. Peguei aqui a despesa de bovino. Vamos supor que você teve aqui 15 mil despesas. Ok. Então a gente fez o lançamento aqui mês de janeiro, fevereiro. Aqui em janeiro de arroz, agricultura e fevereiro de bovino. Então tá aí os dados lançados. Consultas. Eu posso fazer uma consolidação aqui nessa parte de consolidação, verificar o que teve aqui então de receita, despesa. Nós temos aqui 70 mil de receita, despesa 23 mil, despesas não dedutíveis 2 mil. Aqui não colocamos nada de adiantamento. O razão são as contas. Então eu posso só verificar as contas, venda de arroz, quanto que eu tive, como se fosse um livro de razão, né? Por contas aqui, está separado por contas. Demonstrativo, eu posso gerar o livro, imprimir demonstrativo aqui, ó. Então vou escolher o contribuinte, então ele vai, eu coloco aqui todos os meses, vou imprimir, vou visualizar o livro. Então vejo que ele já traz um livro completo, o livro Caixa de Atividade Rural, termo de abertura, ele traz aqui os dados do contribuinte, inscrição se tivesse colocado, então a primeira página, né? A gente seguir aqui, nós temos aí, ó, mês de janeiro, ele traz aqui as atividades do mês de janeiro. Nós tivemos aí a venda de arroz, as despesas com a cultura de arroz, despesas não dedutíveis. Ele trouxe aqui a movimentação, resumo do mês, está aqui. Mês de fevereiro, também, ele trouxe o saldo acumulado no mês anterior, mais as informações. E nós temos o termo de encerramento, né? Nós preenchemos apenas 2 meses. Então, ele trouxe aqui o termo de encerramento com as informações daquele contribuinte. Então, isso aqui você pode salvar em PDF, imprimir, depois estiver tudo completo, né? Você pode guardar isso. Você pode também imprimir o plano de contas, se você quiser, para você consultar manualmente ali, olhar as contas. Ó. Você pode imprimir esse plano de contas e ver manualmente, pegar, né, na folha ali e verificar. Então a gente fez o preenchimento, aí você vai, após toda a escrituração dos dados, verificar pendências. Então, verificar pendências, você vai analisar se tem itens que impedem a gravação da declaração para entrega à Receita Federal, que é esse triângulo vermelho. Aqui nós vemos que não temos nenhum triângulo vermelho, somente triângulos em amarelo, que não impedem a gravação. Nesse caso, você poderia então fazer importação, exportar para o RPF essas informações, porque elas seguirão para a sua declaração. Claro, se eu tenho essas informações, eu devo preencher todas elas. O ideal é que não fique nenhum aviso aqui, nenhum erro. Estejam todos eliminados. Só lembrando que a apuração do livro Caixa de Atividade Rural é obrigatória ser feito pelos contribuintes que tiveram pelo menos 56 mil de renda. Acima de 56 mil é obrigatório, né, preencher o programa Livro Caixa de Atividade Rural de receita bruta oferida no ano calendário, 2024. Se você recebeu menos que esse valor, aí você fica facultado a fazer esse preenchimento. Mas sempre indico que faça o preenchimento, porque aí você importa esses dados para a declaração e fica mais completo.
Bem, então a gente verificou pendências, a gente pode fazer exportação para o RPF. Clicando aqui, exportar para o RPF, ele fala que tem dados aqui que vão ser importados, né, para a declaração. Deseja gravar os dados? Sim, você vai gravar e vai fazer a exportação. Escolhe a pasta. E os dados foram exportados com sucesso desse contribuinte. Ok. Aí você exportou os dados que você vai importar no programa do IRPF. Então aqui o programa Livro Caixa de Atividade Rural se resume a você lançar as informações. Você pode imprimir esse livro caixa e deixar com você guardado aí na sua atividade rural. Então, no próximo vídeo a gente vai voltar aqui para o programa de imposto de renda. Vamos fazer a importação desses dados para cá, que a gente pode entender como que fica a apuração do imposto aqui no programa. Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima.